Espírito Santo, estado localizado na região sudeste do Brasil. Está na divisa com Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e embora seja o quarto menor estado brasileiro em área, possui uma natureza esplêndida, sendo a Mata Atlântica o único bioma que cobre o estado. Além, é claro, de belas praias e vários rios. Esse vídeo é o primeiro de uma série onde vamos mostrar os 10 municípios com mais espécies de aves observadas por estado. E o primeiro da série, como podem ver, é o Espírito Santo. De acordo com o Wikiaves, são 682 espécies registradas no Espírito Santo até o momento da gravação desse vídeo. É claro que esse número pode ir mudando com o tempo, pode ir aumentando. E a posição dos municípios na lista também. Aqui eu também estou usando a lista do Wikiaves. Esse vídeo, além de meio que um guia informativo para observação de aves, também pode servir para quem quer curtir a natureza e conhecer novos lugares, por exemplo. Então vamos lá, CCC, curte, comente, compartilhe, poca o dedo aí no botão de inscrever. Poca o dedo aí, essa falando gíria do estado, enfim. E vamos começar o vídeo. Os 10 municípios com mais espécies de aves registradas no Espírito Santo. Em 10º lugar, Cariacica, com 324 espécies. Localizado na região metropolitana de Vitória e já de cara o município mais populoso da lista, sendo mais populoso até que a própria capital, inclusive, com mais de 300 mil habitantes. E o terceiro mais populoso do estado como um todo. Pois é, o Espírito Santo é um caso raro onde a capital não é o município mais populoso, nesse caso é o quarto. Cariacica está na divisa com Vitória, Vila Velha, Viana, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Serra. Eu falo os municípios limítrofes aqui para ter uma noção melhor de onde está localizado, Farei isso com todos. Cariacica é o clássico caso de município metade cidade grande, metade roça. E, enfim, em ambos esses lugares podem ser encontradas várias espécies de aves interessantes. O principal ponto de observação de aves no município é a reserva biológica de Duas Bocas. Embora a entrada seja restrita, a grupos de observadores e outras coisas, enfim. De qualquer forma, é uma reserva relativamente grande, para os padrões do estado, claro. E que podem ser encontradas algumas espécies que são praticamente exclusivas dessa região. Não só de aves, mas também de mamíferos e outros animais. O Monte Mochoara é, claro, o maior símbolo natural do município. E em seus arredores também há vários lugares interessantes para se observar aves, como a Fazenda Parque Vale do Mochoara e o Rancho Vista do Mochoara, por exemplo. Embora Cariacica não tenha acesso direto ao mar, há manguezais no município, próximo à divisa com Vitória. Sendo o principal deles o manguezal do rio Santa Maria, que embora a entrada seja por Vitória, ele meio que faz parte de Cariacica também. De um lado do rio é Vitória e do outro é Cariacica. Já dentro da cidade grande, a orla de Cariacica, que também há partes de manguezal, é também um ótimo lugar para se observar aves manguezeiras, vamos por assim dizer. Inclusive, até algumas aves marinhas podem ser encontradas aqui perto. A ave mais fotografada no município é o tangará rajado. E todas as fotografias de aves que vão aparecer nesse vídeo foram tiradas no município em questão. E todos os autores das fotografias estão creditados na descrição. O tangará rajado é um membro da família Pipridae e endêmico da Mata Atlântica brasileira. Mais especificamente nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e um pedaço minúsculo de Minas Gerais. E no Espírito Santo ele vive praticamente em Cariacica e arredores, basicamente. Aqui podemos ver outras aves bastante fotografadas no município, como o patinho de asa castanha, cabeça encarnada, sabiá-pimenta, urutau pardo e anambezinho, por exemplo, e várias outras.
Em nono lugar, Vargem Alta, com 340 espécies. Em contraparte, o município menos populoso da lista, com pouco mais de 20 mil habitantes. Está localizado na região das Montanhas Capixabas, aliás, uma ótima região para se observar aves. Está na divisa com Domingos Martins, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Um dos destinos naturais mais procurados no município é a Reserva Particular de Patrimônio Natural Mata da Serra. Outro importante local para observação pode ser a Reserva Águia Branca. E é claro que não poderia ficar de fora o maior símbolo natural do município, o Monumento Natural, o Frade à Freira, localizado bem na divisa com Itapemirim. A ave mais fotografada no município é a tesourinha da mata, uma ave bem típica da Mata Atlântica brasileira, da família Cotingidae, e que no Espírito Santo pode ser encontrada em regiões montanhosas como as próprias Montanhas Capixabas e a região do Caparó, por exemplo. Temos aqui mais algumas aves bem fotografadas no município de Vargem Alta, como corocochó, olho falso, surucuá dourado, tropeiro da serra e esta senhorita aqui, ó, a famosa saíra apunhalada. Para quem não conhece esse passarinho aí, eu vou falar melhor dele ao longo do vídeo. Em oitavo lugar, Afonso Cláudio, com 342 espécies. Localizado também na região das Montanhas Capixabas e na divisa com o estado de Minas Gerais. Aliás, sendo o único município dessa lista que faz divisa com outro estado. Seus municípios limítrofes são Laranja da Terra, Itarana, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Brejetuba, no Espírito Santo, e Mutum e Aimorés, em Minas Gerais. Afonso Cláudio é considerado a capital capixaba da biodiversidade, e bem, se ele está nessa lista é porque é verdade. Algumas partes que chamam a atenção são, por exemplo, o Vale do Empoçado, e, é claro, a Reserva Particular de Patrimônio Natural Três Pontões, os famosos Três Pontões de Afonso Cláudio. A ave mais fotografada no município é a águia serrana, talvez a mais comum entre as águias brasileiras, sendo típica de áreas abertas e montanhosas. E Afonso Cláudio, sendo um município montanhoso, é um ótimo lugar para abrigar a águia serrana. Outras aves bem fotografadas no município são o sanhaço de fogo, araçaripoca, vite-vite de olho cinza, formigueiro pardo, saíra ferrugem e outras, várias outras. Sétimo lugar, Guarapari, com 344 espécies. Guarapari também localizado na região metropolitana de Vitória. E é claro, um dos municípios mais turísticos, um dos mais visitados do estado, principalmente pelas suas belas praias, sendo conhecido popularmente como Praia de Mineiro. Guarapari faz divisa com Vila Velha, Viana, Marechal Floriano, Alfredo Chaves e Anchieta. Uma curiosidade interessante sobre o município é que tanto ele é um dos melhores municípios do estado para se observar aves, que o nome do município vem de uma ave, o guará. E Guarapari significa armadilha para guarás, ou alguma coisa assim. O guará, que é uma ave que já existiu nessa região, mas hoje já foi extinta, infelizmente. O Parque Estadual Paulo César Vinha, com suas vegetações de restinga e Mata Atlântica também, localizado próximo à praia de Setiba, é um ótimo lugar, talvez o local mais indicado para se observar aves em Guarapari. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha d'Ostra, localizado nos arredores do rio Guarapari, também tem ótimas áreas de manguezais e uma natureza esplêndida. Outro local litorâneo com uma natureza exuberante é o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria. E é claro que nem só de praias vive o município de Guarapari, pois as montanhas de Guarapari também estão lá. Uma parte de Guarapari que poderia tranquilamente fazer parte da região das Montanhas Capixabas, sendo conhecida por abrigar localizações como Todos os Santos e Buenos Aires, por exemplo.
O sabiá da praia é a ave mais fotografada no município. Ave extremamente comum pelas restingas brasileiras. Membro da família Mimide. Separei aqui outras aves fotografadas no município, algumas típicas da Mata Atlântica, como o tiê-sangue e o apoim de costas pretas, e outras mais litorâneas, como o maçarico branco, piro-piro e o gaivotão. Em sexto lugar, castelo, com 350 espécies. Castelo, também localizado na região das Montanhas Capixabas e também, um município bem agradável quando se trata em observação de aves. Está na divisa com Domingos Martins, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Muniz Freire, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante. Um dos pontos mais interessantes é o Parque Estadual de Forno Grande, que pertence ao complexo Pedra Azul Forno Grande, um dos mais importantes para a conservação de aves. Outro destino bem procurado é o Parque Estadual de Mata das Flores. Mas é claro que o mais importante e que abriga uma raridade para o Brasil como um todo, para o planeta como um todo, uma das aves mais raras do mundo todo é a Reserva Caetés, onde pode ser encontrada ninguém mais, ninguém menos que a saíra apunhalada, uma das aves mais raras do mundo e que é endêmica do estado do Espírito Santo. Está distribuída por duas regiões do estado. Nessa região, nos municípios de Vargem Alta, Castelo e Conceição do Castelo, e em outra região que vai aparecer mais para frente no vídeo. Mas aí está a nossa princesa saíra apunhalada em seu castelo. Outras aves interessantes que podem ser encontradas em castelo são o surucuá variado, saíra lagarta, barbudo rajado, arapunga do horto, beija-flor rubi e vários outros. Em quinto lugar, Cachoeiro de Itapemirim, com 364 espécies. E coincidentemente, Cachoeiro de Itapemirim tanto é o quinto lugar em quantidade de espécies de aves observadas, quanto é o quinto município mais populoso do estado. E o mais populoso fora da Grande Vitória. Conhecido nacionalmente por ser a terra natal de figuras ilustres como o Roberto Carlos, por exemplo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, de frente pra você, e as mesmas emoções sentindo. Detalhes de uma vida, momentos que eu não esqueci. Enfim. Cachoeiro de Itapemirim faz divisa com Castelo, Vargem Alta, Itapemirim, Artílio Viváqua, Muqui, Jerônimo Monteiro e Alegre. Alguns locais interessantes são a Floresta Nacional de Pacotuba, Reserva Particular de Patrimônio Natural Fazenda Cafundó, que fica lá para os Cafundó mesmo, é relativamente longe da sede. Também tem várias comunidades quilombolas com Mata Atlântica preservada em volta, que rende bastante registros dentro do município. E é claro, as formações rochosas como o Pico do Itabira, um dos maiores símbolos do município, que pode ser visto de praticamente qualquer parte da cidade, da parte da cidade grande, E é claro, a famosa e engraçada Pedra do Caramba. A famosa Pedra do Caramba, que é esse nome grosso. Nome grosso. Localizado bem na divisa de Cachoeiro de Itapemirim com Artílio Viváqua. O papagaio chauá é a ave mais fotografada no município. Papagaio endêmico da Mata Atlântica brasileira e existindo por praticamente todo o estado do Espírito Santo. Outras aves fotografadas no município são, por exemplo, o cochicho, que é uma ave típica do sul capixaba, Outras também, como a maitaca verde, o araçari de bico branco, corrupião e jacu-guaçu marcam bastante presença. Em quarto lugar, Aracruz, com 365 espécies. Um dos maiores municípios do estado em área, o que acaba influenciando na quantidade de espécies às vezes. E mais um excelente destino para quem quer áreas litorâneas,
belas praias. Localizado na região Nordeste, na região do Verde e das Águas. Faz divisa com Linhares, João Neiva, Ibiraçu e Fundão. O Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz é um dos destinos mais procurados quando se trata de observações da vida litorânea, não é? Várias aves costeiras podem ser encontradas nesse refúgio. Outra área litorânea bem procurada é a Estação de Biologia Marinha Augusto Rusque. E é claro, também não há só litoral em Aracruz. Outro valioso pedaço de Mata Atlântica no município é o Parque Natural Municipal de Aricanga, localizado próximo ao Morro da Vargem, que fica basicamente localizado na estrada que conecta as sedes de Ibiraçu e Aracruz. Além, é claro, das várias comunidades indígenas que vivem em Aracruz. A saíra beija-flor é a ave mais fotografada no município, membro da família Traupide e relativamente comum pela Mata Atlântica brasileira. Não só na Mata Atlântica, como em outros biomas também. E é claro, também uma das aves mais bonitas do Brasil. Outras aves que separei aqui da Mata Atlântica, por exemplo, temos o beija-flor de garganta azul, cambada de chaves e cabeça branca, e das partes litorâneas, a batueira de bando e o vira-pedras. Em terceiro lugar, Santa Teresa, com 384 espécies. Santa Teresa, localizada na região dos Imigrantes, e também um ótimo pedaço para se observar aves, com várias aves interessantes vivendo nesse município. Faz divisa com Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã, João Neiva, Ibiraçu e Fundão. Município bem conhecido pela sua imigração italiana e, é claro, pela sua natureza exuberante. Acabei de comer duas bananas da gás aqui. É lá onde se localiza a Reserva Biológica Augusto Rusque, um dos mais importantes pedaços de Mata Atlântica preservado no Espírito Santo. E pode-se dizer que no Brasil como um todo, ou até no mundo como um todo. Já dentro da sede de Santa Teresa pode ser encontrado o Museu Melo Leitão, um museu de biologia, não é? Onde, além de várias espécies empalhadas, também pode-se encontrar espécies em cativeiro e até várias espécies nativas, principalmente os beija-flores. Pois não é à toa que Santa Teresa é considerada a terra dos colibris. A ave mais fotografada no município é um colibri, um beija-flor, não é? O topetinho vermelho. Um beija-flor bem distribuído pela Mata Atlântica brasileira e também em partes do Cerrado, e é considerada também a menor ave do Brasil, com cerca de 6 centímetros de comprimento. Como Santa Teresa é conhecida como a terra dos colibris, separei aqui majoritariamente fotos de colibris, não é? Temos aqui, por exemplo, o beija-flor de fronte violeta, o beija-flor de orelha violeta, beija-flor preto, estrelinha ametista, e essa que, como puderam ter percebido, não é um beija-flor, né? É a saíra apunhalada, que também pode ser encontrada em Santa Teresa, na Reserva Biológica Augusto Rusque, que, assim como na Reserva Caetés, são os únicos lugares no mundo onde pode ser encontrada naturalmente. Pois é, né? Em segundo lugar, Domingos Martins, com 410 espécies. Domingos Martins, mais um município das Montanhas Capixabas, talvez o mais conhecido dentre eles, né? O mais visitado, vamos por assim dizer. E um município também relativamente grande em área. Conhecido principalmente pelo seu clima fresco e pelas suas construções históricas de origem alemã. Faz divisa com Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Marechal Floriano, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Castelo, Venda Nova do Imigrante e Afonso Cláudio. Dentre alguns bons lugares, destaco aqui a Reserva Roberto Kautsky,
que fica bem próximo à sede do município, né? A sede de Domingos Martins. O Bioparque das Aves, que embora seja um bioparque, né, como se fosse um zoológico de aves em cativeiro, bem, como dizem, né, bicho chama bicho, bicho atrai bicho. Então, né, as aves em cativeiro acabam atraindo também aves nativas que aparecem por lá. Mas é claro que o principal local para observação de aves em Domingos Martins é o Parque Estadual da Pedra Azul, que fica lá para lá de lá do município. Lá para aquele lado de lá, igual eu falo o pessoal da roça. Mas enfim, um local belíssimo com vistas exuberantes e animais interessantes. A ave mais fotografada em Domingos Martins é a tiriba de testa vermelha. Talvez a mais comum e mais bem distribuída entre as tiribas na Mata Atlântica, sendo relativamente comum por onde vive. Outras aves bastante fotografadas no município são o tucano de bico preto, saíra sete cores, ferro velho, arapaçu liso, choquinha de peito pintado e várias outras. E por fim, em primeiro lugar, Linhares, com 442 espécies, sendo este o município com mais espécies de aves registradas no Espírito Santo. Conhecida como a capital do norte capixaba e também o maior município do estado em área territorial. O que, é claro, né, acaba influenciando na sua posição na lista. Isso aí acontece. Mas não só pelo tamanho, mas é porque realmente Linhares tem uma natureza bem legal. Além de belas praias, também temos manguezais, Mata Atlântica, é claro, né? E, é claro, o Rio Doce, que nasce lá em Minas Gerais e passa por Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e deságua em Linhares. Linhares está localizado na região Nordeste, a região do Verde e das Águas. Está na divisa com São Mateus, Jaguaré, Soretama, Rio Bananal, Governador Lindenberg, Marilândia, Colatina, João Neiva e Aracruz. A reserva biológica de Comboios, que está na divisa de Linhares com Aracruz e faz parte de ambos os municípios, mas eu resolvi guardar ela para falar em Linhares. Uma boa região para se observar aves costeiras. E lá também está o projeto Tamar de Linhares, né? O projeto que cuida das tartarugas marinhas. A Foz do Rio Doce, para quem não faltou às aulas de geografia, sabe que Foz é o ponto de encontro do rio com outro corpo d'água, como o mar, por exemplo. Ou seja, aqui é onde o Rio Doce se encontra com o mar. Rio Doce, que é o maior rio do Espírito Santo. E quando um rio se encontra com o mar, geralmente o que nós temos? Manguezais. E é exatamente isso que há nessa região. E é claro, falando na Mata Atlântica, temos aí a Floresta Nacional de Goitacazes, que fica bem próximo à sede de Linhares, separados apenas pelo Rio Doce. Agora, o destaque aqui vai para as duas reservas que talvez sejam as reservas naturais mais importantes do Espírito Santo como um todo, a Reserva Natural de Linhares, ou Reserva Natural da Vale, e a Reserva Biológica de Soretama, que embora a maior parte esteja dentro do município de Soretama, que aliás foi inaugurado apenas nos anos 90 e recebeu esse nome por conta da reserva, há também uma parte em Linhares, uma parte menor, mas enfim, faz parte de ambos os municípios. É cortada pela estrada, né, pela BR que passa no meio da reserva. De um lado da estrada é Soretama e do outro é Linhares. E por que essas duas reservas são tão importantes? Pois há várias espécies de aves que são praticamente endêmicas dessa região, né? Não só dessa região do Espírito Santo, mas de uma boa parte da costa, da Mata Atlântica costeira da Bahia. E outras que são bem características da Amazônia, por exemplo, mas que por algum motivo também existem nessa região da Mata Atlântica. E é claro, não só aves, mas mamíferos como a onça-pintada, por exemplo, vivem por aqui.
E a espécie mais fotografada no município de Linhares é o mutum de bico vermelho. Basicamente a única espécie de mutum viva hoje na Mata Atlântica. Aliás, exclusiva da Mata Atlântica, né? Isso se não contarmos o mutum do Nordeste, que até onde eu sei está extinto da natureza. É uma espécie relativamente rara e que vive em apenas algumas partes da Mata Atlântica, como o núcleo Soretama Linhares, no Espírito Santo, a região costeira da Bahia, as regiões do Parque do Rio Doce, em Minas Gerais, e o município de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. São os únicos lugares que possuem registros no Wikiaves, tornando-se assim uma ave bem rara. Separei aqui algumas espécies bem típicas dessa região e que algumas delas não vivem em outras partes do estado. Tirando aqui a choca de Soretama, que eu separei aqui só porque ela recebe esse nome por conta da reserva de Soretama. Então, achei interessante botar aqui. Mas outras espécies, como a tiriba de orelha branca, por exemplo, que não estão distribuídas em outras regiões do estado, né, apenas nessa região mesmo, né? E outras como o cricrió e o pica-pau amarelo, por exemplo, que são bem típicas da Amazônia, mas que existem nessa região da Mata Atlântica também. E é claro, o tanatal, um falcão florestal raríssimo encontrado na Amazônia e que recentemente foi descoberta a sua ocorrência no município de Linhares, no Espírito Santo. Embora essa descoberta tenha sido há quase 10 anos e não se tenha mais registros dele desde então, mas o que importa é que descobriram sua existência por aqui. Enfim, se você gostou do vídeo CCC, curta, comente, compartilhe, poca o dedo aí no botão de inscrever, porque o pessoal poca mesmo. E aguardem até o próximo vídeo da série dos estados brasileiros e suas aves registradas. Até a próxima!